Saúdo as amadas irmãs com a paz do Senhor. Estou muito feliz e grata ao Senhor por estar nesta manhã, aqui neste lugar, para adorá-lo e bendizê-lo, porque só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Está muito linda a congregação, as irmãs também estão muito lindas, e confesso que eu já recebi de Deus. Se o trabalho terminasse agora, eu já tinha sido exortada, consolada e edificada. E eu creio que todas que aqui estão também. Porque o Senhor, Ele fala de diversas formas. Eu sempre ensino ao meu filho que o trabalho, ele começa do início, de quando nós chegamos, né? Na verdade, a Bíblia nos ensina que ele começa de casa. Quando nós deixamos a nossa alma se alegrar, porque vamos à casa do Senhor. Vamos entregar o nosso culto. Muitas vezes saímos de casa para receber, mas devemos sair de casa para entregar ao Senhor o nosso culto racional. Isso é muito importante que nós tenhamos isso em mente. Aleluia, porque faz toda a diferença, amadas irmãs. E eu estou feliz sim, né? Não é fácil, a responsabilidade sobre os ombros, né, é grande. Quando a irmã Débora me convidou, eu confesso que as pernas tremeram, mas eu disse: Senhor, eu estou aqui para ser útil. Eu sempre digo isso, eu estou aqui para ser útil. Louvado seja o nome do Senhor. De que vale viver esta vida sem utilidade para o Senhor, né? Sem sermos funcionais para Ele, fazermos aquilo que Ele nos chamou para fazer. Não importa o que Ele te chamou para fazer. O que importa é que você faça o que Ele te chamou com excelência, porque Ele não vê como o homem vê. Muitas vezes talvez você ache que é pequeno demais aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Mas não se preocupe, aleluia, porque Deus, Ele não se importa com a grandeza que o mundo explana, mas Ele vê de forma diferente. E não se preocupe, que o seu galardão vai vir de suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a rica oportunidade que a irmã Débora, na pessoa da nossa diretora, a irmã Linalva, e todas as irmãs que aqui estão. Eu confesso que eu não sou muito boa de nomes, então às vezes realmente eu evito, né, para não entristecer alguém por não ter agradecido. Então eu sou muito grata a Deus por tudo. E também estou feliz pela confirmação, pelas várias confirmações daquilo que o Senhor colocou em meu coração. Porque, como eu disse da outra vez que eu estive aqui, eu sou professora de discipulado. Então eu sou uma discipuladora. Eu sei o que Deus me chamou para fazer. Eu tenho a minha ferramenta e eu não quero trabalhar, nem vou trabalhar com a de ninguém, mas sim com a minha. E o Senhor me chamou para ensinar a vida prática. Como devemos viver aquilo que o Senhor tem para nós. E nada mais é tão urgente no momento em que estamos vivendo, onde a igreja precisa voltar-se ao princípio, onde nós verdadeiramente precisamos ver aquilo que o Senhor tem para nós. O nosso tema é um alto e sublime caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Mas este caminho nós já estamos trilhando, nós já estamos vivendo, é a vida eterna. A palavra de Deus diz: quem tem o Pai tem a vida. Aleluia. E quem tem o Filho tem o Pai. Quem tem o Filho aqui? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos o Pai e assim temos a vida eterna. Então já estamos vivendo a vida que Deus tem para nós. Louvado seja o nome do Senhor. E é justamente desta ramificação, como estamos vivendo no alto e sublime caminho. Qual é o padrão de excelência que Deus nos convoca a viver enquanto caminhamos? Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos aquilo que tem reservado para nós, aquilo que o olho não viu e a mente humana não imaginou, está reservado para cada um daqueles que perseverarem caminhando. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como nós estamos caminhando? De que forma nós estamos trilhando essa jornada cristã? Louvado seja o nome do Senhor. O nosso tema está no livro de Isaías, né? No capítulo 35, eu vou só rememorar para poder falar aquilo que Deus colocou em meu coração, que diz assim, na minha versão, que é a NAA,
Nova Almeida atualizada, diz assim: e ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado de caminho santo. Louvado seja o nome do Senhor. E foi aqui que o Senhor, aleluia, Ele me guiou, aleluia, para uma interpretação, um entendimento bíblico do caminho de santidade que nós estamos trilhando. E estamos fazendo isso em vida. Louvado seja o nome do Senhor. Esta revelação, aleluia, do reino messiânico, dada ao profeta Isaías, é extraordinária, de tudo que aquilo que o Senhor reservou, depois da desolação do mundo, que o Senhor virá e restaurará, e trará tudo à perfeição, porque foi assim que Ele fez tudo. Ele fez tudo perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele já iniciou essa obra de perfeição na cruz do Calvário. Mas o Senhor, ao trazer, aleluia, este entendimento do reino messiânico, do plano redentor de salvação, Ele me levou para um padrão de excelência de comportamento. Irmãos, um discipulador, uma discipuladora, é interessante, porque a sua visão realmente é como uma ferramenta. Imagine que eu vou colocar um quadro na parede. Primeiro eu tenho que usar a broca, não é? Aquela furadeira, para que eu consiga fazer o orifício, colocar a bucha dentro, assim eu coloco o prego para poder colocar o quadro. Então eu usei a broca, a furadeira, eu usei o martelo. E se eu precisar tirar o prego que entrou de forma errada, eu vou ter que usar o martelo ao contrário para tirar aquele prego de dentro. Ou seja, foram usadas várias ferramentas. As ferramentas, elas têm a sua utilidade. E nós podemos ver que nós, como instrumentos de justiça de Deus, na obra do Senhor, também temos a nossa utilidade. E vamos ser usados no tempo certo, do jeito certo, no local certo. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que tem que ter a sensibilidade do Espírito para saber exatamente qual ferramenta usar e em que momento ela vai ser útil. Porque verdadeiramente a furadeira só foi útil no primeiro momento. Ela não serviria para o segundo. E assim sucessivamente. E assim é a obra do Senhor. E Deus tem dado essa orientação às servas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para saber qual ferramenta usar e o momento e o jeito certo de usá-las. Louvado seja o nome do Senhor. E como a discipuladora, quando nós entramos na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a nossa visão vai logo para a parte comportamental, a instrução do padrão de excelência que o Senhor tem para nós, para que nós, como os discípulos de Cristo aqui na terra, possamos viver conforme Ele nos ensinou. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero partir para o livro de Jó. Abram as suas Bíblias. No livro de Jó, a partir do capítulo 1. Por que Jó? Jó, ele também teve uma revelação divina do Redentor, daquele que viria redimir o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas principalmente dentro daquilo que o Senhor colocou em meu coração, é que tendo essa revelação de um Redentor, Jó, ele traz em sua história, o arcabouço da história de Jó, ele mostra desde o início, em todas as áreas da sua vida, como se deve andar num alto e sublime caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Vemos aqui no capítulo 1 do livro de Jó, eu quero ler aqui no versículo 8, que diz assim: e o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Louvado seja o nome do Senhor. A trajetória do livro de Jó, uma belíssima trajetória, nos traz verdadeiramente, aleluia, que a nossa vida é como um prédio de segundo andar.
Na parte de baixo temos a visão terrena, aquilo que a gente consegue enxergar. E no andar de cima é o reino espiritual, aquilo que muitas vezes não nos é permitido enxergar, como a nossa diretora falou, porque nós não temos a estrutura emocional para entender os desígnios, os propósitos e o trabalhar de Deus. Mas tudo, aleluia, vai se encaixando conforme as ordenanças divinas. E nós vimos aqui o servo Jó. Acredito que a igreja já conhece, estou aqui falando para mulheres de oração. Mulheres que leem a palavra de Deus e que conhecem extraordinariamente a história deste homem. Homem, um ser humano como eu e você, mas que teve o seu testemunho de vida dado pelo próprio Deus. Olha que coisa linda. Quer padrão maior que esse? O próprio Deus testemunhou do seu servo. Viste o meu servo Jó? Louvado seja o nome do Senhor, amadas. Estamos caminhando no alto e sublime caminho. Talvez você tenha chegado aqui esperando uma palavra de consolação. Eu vou chegar no céu, nós vamos. E temos a certeza disso. Mas precisamos cuidar do agora. Do agora, de como estamos vivendo. Já no caminho que o Senhor reserva. Cristo é o caminho. Aleluia, Ele é o nosso Redentor. A palavra de Deus diz que nós já estamos sentadas nas regiões celestiais, porque estamos em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós vemos o testemunho do próprio Deus, de um homem que viveu extraordinariamente sobre a terra, e deixou para nós um exemplo de vida. Louvado seja Deus infindável, que até hoje reverbera na nossa alma. Aleluia, o Senhor vai dizer que Ele é, que ninguém é como Ele na terra. Já pensou? Que testemunho é esse? Ninguém é como Ele na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Os historiadores e os comentaristas dizem que Jó, a Bíblia vai dizer que ele viveu em Uz. E Uz era uma terra gentílica, ou seja, ele vivia no meio de um povo pagão. Ele vivia no meio de um povo devasso. Aleluia, mas mesmo assim, ele era um homem temente a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, o meio não é justificativa para o comportamento errado do ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é quem escolhe como ele deve se portar e se comportar de acordo com aquilo que Deus tem tecido para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jó, mesmo naquela época, Jó não tinha uma Bíblia como eu e você temos ao nosso alcance. Jó não sabia de tudo que nós sabemos hoje. Nós temos a revelação completa diante de nós e muitas vezes nem conhecemos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas mesmo assim, o temor que Jó tinha por Deus dava a ele a amplitude de visão que ele precisava para em todas as áreas da sua vida viver de forma excelente, viver o verdadeiro padrão de excelência que o Senhor requer de mim e de você enquanto caminhamos neste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o Senhor vai deixar claro, ali quando ele diz assim: ele é um homem íntegro e reto. Integridade e retidão. Oh, como está difícil isso em nossos dias. Está tão difícil isso hoje, irmãos. Integridade e retidão. Que possamos dormir e acordar com essa palavra em nossas mentes. Porque a integridade, ela vem internamente. São valores internos. Valores que os outros não podem ver. Ou seja, o que é que você faz quando ninguém te vê? Como é que você se comporta quando ninguém te vê? Como você, aleluia, se porta quando ninguém está te vendo? Ninguém, que eu falo, pessoas físicas,
porque de Deus ninguém se esconde. Louvado seja o nome do Senhor. Integridade é isso, é fazer o certo, independentemente se alguém está vendo ou não. É o certo a ser feito. Então eu faço porque eu sei que agrada ao Senhor, porque é o certo a ser feito. Você não precisa fazer o certo para que os outros vejam. Você precisa fazer o certo porque você entende que é a coisa certa a ser feita. Isso é integridade, são valores intrínsecos, aleluia, em nossas vidas, em nosso padrão de vida. Louvado seja o nome do Senhor. E o próprio Deus deu esse testemunho de Jó. Assim como disse que ele era reto, ou seja, íntegro e reto. Integridade, valores internos. E retidão, ações externas. Ou seja, eu vou me comportar da forma que eu sou internamente. Olha que coisa interessante. Eu vou falar daquilo que eu sinto e penso. A boca fala do que o coração está cheio. Então eu vou me expressar e me comportar conforme aquilo que está dentro de mim. Então, se eu não sou uma pessoa íntegra, eu não vou conseguir agir com retidão. Mas cuidado, tem muitos atores. Tem muitas pessoas que vivem de aparência. Mas Deus é aquele que revela. Não há nada que fique oculto diante de Deus. Não se preocupe. Você não precisa se preocupar com a retidão do seu irmão. Preocupe-se com a sua. Nós vamos estar ante o tribunal de Cristo. Aleluia. E cada um de nós iremos prestar contas. Tem muita gente preocupada com o outro. Não se preocupe com isso. Aleluia. Escapa-te por tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, isso é o que Deus tem requerido de cada um de nós enquanto andamos num alto e sublime caminho. Já pensou? Alto, excelência. Louvado seja o nome do Senhor. Quando chegarem na casa do Senhor, lembrem-se da excelência. Eu costumo dizer e ensinar ao meu filho. Eu sou uma discipuladora, irmãos. Eu já tenho 3 filhos. E tem um garoto com 11 anos que ele tem autismo. É o nível de suporte 1, mas ele é funcional. Tem horas que ele entra em crise. Ele está no momento de pré-adolescência. Então ele está numa crise de ansiedade. Mas Deus me chamou para esse ministério da palavra através dele, né? Eu senti a necessidade de conhecer ainda mais o Deus da palavra para que eu pudesse ensiná-lo. Então eu estou sempre ali, aleluia, ensinando. E isso, aleluia, faz com que a gente tenha realmente esse ritmo de ensino, de instrução, de forma prática. Porque sabe o que é interessante? É você sair daqui com a mentalidade diferente. É você praticar, porque não adianta você chegar, se alegrar, sentir aquela coisa boa, gostosa, mas chegar em casa e voltar tudo que era antes. A Bíblia diz que o renovo, que o avivamento vem pela palavra. A igreja está esperando um avivamento espiritual, mas ele só vem através da palavra de Deus. É renovo de mente. Louvado seja o nome do Senhor. Avivamento é você sair daqui e praticar o que você aprendeu. Isso é avivamento espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, as horas passam. Mas vamos que o Senhor tem muita coisa para nós. Aleluia. E eu continuo aqui o testemunho que o próprio Deus deu de Jó. E ainda continua, ele diz que teme a Deus e se desvia do mal. Louvado seja o nome do Senhor. É justamente o temer a Deus do servo Jó que faz toda a diferença. Aleluia. Quando a Bíblia diz que quem teme ao Senhor, que o princípio da sabedoria é temer a Deus. E eu sempre bato na tecla, temer a Deus é respeitá-lo, é reverenciá-lo.
E eu vejo hoje uma geração linda, mas que está esquecendo desse princípio de respeito e reverência. Muitas vezes se porta na casa do Senhor de forma que não condiz com o servo ou a serva de Deus. Amados, me permitam. Muitas vezes eu estou em tribunal e eu vejo que as pessoas, quando chegam no tribunal, elas têm uma postura tão diferente. Elas param para ouvir, elas param para observar, elas ficam ali quietas, ouvindo. E por que na casa do Senhor é diferente? Se viemos aqui para entregar a Ele tudo o que nós temos e somos, louvado seja o nome do Senhor. Por que nos comportamos de uma forma diferente? Só porque é um ambiente formal, que exige formalidade, mas quando chega na casa do Senhor, sequer paramos para prestar atenção numa irmã que está contando algo que para ela foi algo extraordinário. Talvez você não dê o mesmo valor, mas o que ela está contando tem valor. E você ficaria impressionado, impressionada, se você parasse para ouvir o que Deus fala através das pessoas, o que Ele fala através dos hinos. Sabe o que nos falta? Vontade de ouvir. A Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir. Às vezes a incredulidade está crescendo dentro de nós, porque nós não estamos dando ouvidos. Mas só dar ouvidos não é suficiente. Tem que ouvir e viver. Ouvir e praticar. Irmãos, eu sou uma discipuladora, está no meu sangue. Eu não vou usar a ferramenta de ninguém. Eu sempre digo, quando o Senhor me chama, tu conhece a forma como me usas? E eu, aleluia, não vou copiar estilo de ninguém. Eu vou deixar que o Senhor me use conforme a sua vontade. Porque assim eu estou fazendo a sua vontade. E eu estou recebendo, porque eu recebi de Deus esta palavra através da vida de Jó. Louvado seja o nome do Senhor. E o interessante é porque Jó, ele vai trazer em várias partes do seu livro que ele era completo. Ele era um homem que dava atenção à sua família. Ele era um homem que intercedia e ensinava os seus filhos. Olha que coisa boa. Nós somos mulheres e precisamos ouvir e aprender como Jó, ele fazia com seus filhos. Não só nós mulheres, mas está aqui também na minha retaguarda os sacerdotes do lar. E Jó, ele foi um exímio exemplo de sacerdote do seu lar. Aqui no versículo 5, vai dizer assim: no capítulo 1, versículo 5. Quando se encerrava o ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Ou seja, desde Jó, nós já temos o plano de salvação sendo revelado. O plano de redenção que o profeta Isaías também vai trazer no seu esboço. O livro de Jó também traz, assim como todos os livros da Bíblia. Eles estão interligados, porque todos eles apontam para o caminho de redenção. E o caminho final dessa redenção é com a volta do Senhor Jesus. É por isso, aleluia, que a Bíblia nos convida a viver esse padrão de excelência. Porque vemos que Cristo está às portas. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos esperando, prontos. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jó aqui, nós vamos ver que ele era o sacerdote do seu lar. Ele chamava os filhos para os santificar. Será que nós estamos fazendo isso dentro da nossa casa? Será que nós estamos convocando os que estão dentro do nosso lar para viver num alto e sublime caminho? Porque eu sempre digo: Senhor, tudo começa de casa. Tudo começa de casa. Tudo começa dentro do nosso lar. Não pode ser diferente. Tudo começa a partir do nosso lar.
Louvado seja o nome do Senhor. Isso é posicionamento, irmãos. Isso é muito importante. Ah, minha irmã, mas a senhora não sabe. Talvez só você esteja posicionada na sua casa. Mas isso não te exime da obrigação de convocar e chamar aqueles que estão para os santificar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, Ele elege colunas. Não é assim que Deus faz? E Ele vai cobrar de quem? Da coluna. É da coluna que Ele vai cobrar. Não é assim? Então, coluna, não fuja do seu lugar. Convoque os que estão dentro da sua casa e os santifique no Senhor. E assim como Jó, intercessor da sua família, do seu lar, porque ele entendia que tudo que fluía em sua vida vinha de Deus. A Bíblia vai dizer que Jó era um homem extremamente próspero, rico, ele era o mais rico da região. Ou seja, não é o dinheiro nem a riqueza que corrompe o homem, mas é o homem que se deixa corromper pelo dinheiro. Não é assim? Então Deus é aquele que dá. Deus é aquele que abençoa. Mas muitos não têm condição de receber muitas vezes aquilo que Deus tem, porque não tem estrutura. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se não houver integridade e retidão, não tem como, não vai conseguir se desviar do mal. Eis a questão: temer a Deus, ser íntegro e reto e se desviar do mal. É isso, aleluia, que o Senhor fala do seu servo Jó. Ou seja, aonde Jó via a aparência do mal, ele tomava o caminho contrário. Ele ia por outro lugar. Mas nem sempre o caminho do mal aparece para nós de uma forma clara. Então é preciso estarmos atentos. A irmã Débora falou 3 palavras aqui nesta manhã. Vamos, quem lembra? Olhar. Depois, vigiar e... Vamos repetir novamente? Olhar, vigiar e orar. Primeiro eu preciso ver. Para ver de onde vem aquilo que eu preciso observar. Mas se eu estou dispersa, com as distrações, irmãos, distrações é tudo que nos tira do foco. Temos que ter foco. Somos donas de casa. Se a gente não acorda com aquela rotina em mente, eu tenho isso para fazer. Se a gente não tem aquela rotina em mente, se a gente não tem aquilo que nós devemos fazer, muitas coisas vão ficando no meio do caminho. Não é assim? Então precisamos ter foco. Eu amo dizer que eu amo adorar a Deus, mas aquele que quiser sentar perto de mim não vai poder conversar comigo, porque eu estou focada no autor e consumador da minha fé. Só eu sei o que Ele fez por mim, só eu sei a transformação que Ele fez na minha vida. Então todas as vezes que eu saio de casa é para ouvir a sua voz, ouvir a voz de comando, ouvir as instruções que Ele tem para mim. Quantas vezes nós precisamos de instruções do céu e o Senhor está aqui para nos dar, mas nós estamos dispersas, distraídos com pequenas coisas. E às vezes perdemos de sair daqui com instrução. Jesus, o Senhor me deu um caminho. O Senhor me deu instrução de como eu devo fazer e como eu devo agir. Quantas vezes eu chego na casa do Senhor, só Deus sabe. Jesus, eu preciso de uma instrução. Eu preciso de uma palavra tua para saber o que eu devo e como eu devo proceder. Me ajude. Ele sempre tem uma instrução, uma palavra de ordem, de comando para mim e para você. Então quando chegarem na casa do Senhor, convida o teu irmão, a tua irmã que está ao teu lado. Vamos adorar, vamos ouvir o que Deus tem para nós nesta noite. E você vai ver como você vai sair diferente. Você vai absorver tudo aquilo que Ele tem para você e vai dizer: muito obrigada, Senhor, eu vou aguardar a próxima instrução. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele tem
aleluia, tudo aqui escrito para nós, mas nós precisamos estar atentos e atentas ao seu chamado. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu quero seguir um pouco mais adiante, porque a hora, ela não passa, e como diz a irmã Nalva, se tivesse realmente tempo, né, eu tenho certeza que todas aqui teriam maravilhas para contar. Mas o que eu quero falar, Jó, ele era um homem rico, mas a riqueza não tinha o seu coração. Jó, ele era um homem próspero em todas as áreas da sua vida. Ele era um homem que entendia os valores familiares e ele não deixava passar batido, digamos assim, sem que ele desse assistência. Mães, avós, tias, pais, precisamos ter o cuidado de dar assistência aos nossos da nossa casa. Ah, mas eu não tenho tempo. Não é verdade. Jó era um homem que tinha muitos filhos, tinha muitos bens, tinha muitos servos, mas ele era considerado pai dos necessitados. Já pensou a agenda desse homem? O quanto ele tinha para fazer? Mas a Bíblia deixa clara na sua história que ele não deixou nada passar. Ele dava assistência a tudo que era necessário. Então, irmãos, tem tempo para tudo. Se está faltando tempo, está faltando organização, está faltando distribuição, está faltando compartilhamento. Eu não posso fazer tudo, mas se todos derem as mãos, se cada um pegar uma parcela do peso, se cada um sustentar, nós conseguimos avançar e dar tudo certo. Não é assim? Mas a assistência é algo que nós devemos fazer. Olha, mesmo tendo uma agenda apertada, Jó, ele acordava de madrugada para interceder pelos seus filhos, apenas sobre o vislumbre de um pensamento que talvez eles tivessem pecado e blasfemado contra Deus. Já pensou? Ele só pensava, imaginava, mas ele já sacrificava. Ele estava ali na brecha da intercessão. E a Bíblia vai dizer que ele fazia isso continuamente. E vamos ver que ele é um homem que dá testemunho da sua família, porque é uma família unida. Os irmãos, eles se banqueteavam juntos. Para que uma casa possa estar assim, tem que haver um modelo. A nossa irmã falou aqui hoje. Quem está à frente tem que ser modelo. Não é assim? Aí eu trago para você. Quando Deus vem falar comigo ou com você, como é que Ele fala? Minha bichinha, coitadinha, a minha filhinha. É assim que Ele fala? Não. Homem! Mulher! Foi da mesma forma que Ele falou com Jó. É porque é muita coisa, irmãos. Seriam horas se fosse falar do livro de Jó. Mas depois de tudo que Jó passou, nós vamos ver lá na frente que Deus, quando Ele vai responder, que Ele não responde, Ele vai falar com Jó depois de tantas lamentações do que Jó passou. Ele vai olhar para Jó, irmã Nalva, e vai dizer assim: cinge os teus lombos, homem. Foi Deus quem deu testemunho. É meu servo, é íntegro, é reto, teme a mim, se afasta do mal. Mas quando Ele vem falar, Ele chama a responsabilidade. Ei, eu dei testemunho de você a Satanás, e eu vou cobrar isso de você. Glória a Deus. O nosso Deus é lindo. Ele não nos cobra sem nos dar. Ele nos dá testemunho. Temos o Espírito Santo de Deus, quem dá testemunho do Filho e testemunha sobre nós. Aleluia. Você tem um testemunho de Deus sobre a sua vida. Mas o que você tem feito com isso? A irmã Nalva falou aqui sobre modelo. E foi o que Deus trouxe ao meu coração. Quando Deus chama Jó, cinja os lombos. Ou seja, esteja pronto, preparado. Que é isso? Está se lamentando, se queixando?
O nível do que Deus nos dá não nos permite este tipo de comportamento. Não nos permite. É como a irmã Nalva, como as irmãs falaram, ergue a cabeça. Caminha, tá difícil? Continua. Não tens permissão para parar. Só continua, o refrigério vem, o oásis chega. A terapia de Deus chega na nossa vida, mas o segredo é não parar, não dá para olhar para os lados. O trabalho de Deus é dinâmico, irmãos. Eu aprendi isso como esposa de pastor numa congregação, que a gente chega e a gente realmente tem que aprender a lidar com muita coisa. O trabalho de Deus é um trabalho dinâmico. Deus não chamou ninguém para ser inerte, não. Ele chama a gente para ser ativo, temos que ser proativo. Vimos a vida de Jó. Jó, ele dava assistência em todas as áreas. Deus nos chamou para isso. Cada um de nós temos a nossa ferramenta, sim. Tem uns que são mais avançados, mais rápidos que outros. Quem nos fez? Deus. Mas Ele nos usa. Então, dentro daquilo que Deus te chamou, use a sua ferramenta. Seja dinâmico na casa do Senhor. Procure ver aquilo que você pode fazer, aquilo que você pode melhorar, aquilo que você pode contribuir. Não fique só apenas sentado esperando que outros te sirvam. Seja servo. Servos um dos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Estar num alto e sublime caminho requer de nós um preço muito alto. Um preço de servo, daquele que é escravo, ou seja, é aquele que entende que é melhor ser escravo de Deus. Fazer tudo o que Ele te manda fazer. Quando o Senhor me levou para este tema, eu disse, mas Senhor, o tema é este. Mas eu já disse a Deus que eu sou serva da orelha furada. Eu digo, olha Senhor, o Senhor me chamou, eu estou aqui. Eu recebi o convite, eu só estou aqui sentada esperando a tua direção. Porque eu não tenho nada, minhas irmãs. Se eu fosse falar de mim hoje, talvez seria como a irmã falou, lamentações, queixas, mas eu não vim aqui para isso. Aleluia, porque nós vivemos, aleluia, para trazer cura. Nós somos curados para curar. A nossa vida tem que ser assim. Já pensou se alguém chega se lamentando perto de você e você vai ajudar a lamentação, a queixa? Vai sentar, irmãos, com aquela pessoa e daqui a pouco tá os dois se lamentando e, meu Deus, ajude. Traga uma palavra de ânimo, seja positivo. Ore, Deus está no controle, Ele é o Deus que pode fazer. Não há nada impossível para Deus. Se Ele quiser, Ele faz, porque eu creio assim. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo está no controle de Deus. Martinho Lutero vai dizer que até Satanás é um cão de coleira. Ele tem um limite. Ele só vai até onde Deus permite. Já pensou um cão com a coleira e uma corrente? Você pode até chegar perto dele. Ele chega, quer avançar em você, mas a coleira e a corrente faz o quê? Limita. Ele fica só querendo te morder, mas ele não pode. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E é isso que o Senhor requer de nós. Comportamento, irmãs. Postura. O nível do que Deus nos deu não nos permite. Está de lenga-lenga, me permita a expressão. Aleluia. Está de lamentações e queixas. Vamos seguir adiante, vamos seguir em frente. Tem pessoas que olham para nós, olha, como referência, como socorro. E se você não der este suporte de socorro, talvez aquela pessoa fraqueje. Tem pessoas que precisam, até que elas também cheguem a ser referências. Louvado seja o nome do Senhor. E as horas estão avançando. Louvado seja o nome do Senhor. É muita coisa, amadas irmãs. Mas uma frase que eu anotei aqui que eu não posso deixar e levar para casa é que vida com Deus precede trabalho para Deus. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Amadas irmãs que trabalham praticamente 24 horas do dia para o Senhor, lembrem-se que vida com Deus vem antes. Vida com Deus e serviço para Deus são coisas distintas. Lembra de Marta e Maria? Todas duas são filhas de Deus.
Mas Jesus estava dizendo a Marta que ela estava muito assoberbada e priorizando apenas o serviço. Não é assim? O serviço para Deus. Mas ele diz que o que é mais importante? O relacionamento. Não é? Vida com Deus. Eu vou para a casa do Senhor, mas antes eu vou me relacionar primeiro com Deus. Eu tento fazer isso, né? A rotina de cada um é diferente, irmãs. É diferente. Tente fazer aquilo que a sua rotina dá para fazer. Você não precisa copiar o que o outro faz, mas peça a Deus sabedoria. Não é assim? Tem irmãs que não têm oportunidade de acordar pela madrugada para orar, mas tem outras que têm uma maior disponibilidade. Então, para você que tem uma maior disponibilidade, aproveite. Vá orar de madrugada, dobre seus joelhos e apresente aquelas que não têm. Porque tem muitas que trabalham, muitas são arrimos do celular, às vezes passam um dia no plantão ou trabalham à noite e nem sempre tem estrutura para se ajoelhar pela madrugada, ou às vezes se ajoelham rapidamente, mas tão cansadas que acabam até desfalecendo e dormindo. Mas eu quero dizer para você que só o desejo da tua alma de estar ali juntinho do Senhor, pode ter certeza que Ele não vai olhar se você passou horas, se você não pode. Ele vai olhar o desejo do teu coração e entregar a Ele. Olha, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso falar contigo. Eu trabalho para ti, mas tu és o meu dono, tu és o meu patrão. Aleluia, eu quero conversar contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então passem tempo com Deus. Muitas vezes parece até um paralelo disforme dizer que mulheres de ciclo de oração possam estar na igreja a manhã todinha e não passar tempo com Deus. Não é um paralelo assim disforme pensando por esse ângulo, mas acontece. Acontece. Acontece se você está ali no modus operandi trabalho. Trabalho. Não é assim? Acontece. Mas precisamos ter o cuidado de relacionar-se com o Deus da obra, com aquele que colocou isto em nossas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, primeiro, relacionamento. Vida precede trabalho para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu estou já terminando, amadas irmãs. Deus, Ele vai falar de várias formas no livro de Jó. Mas uma coisa que eu já até falei, quero reforçar. No capítulo em que Ele convida Jó a estar no seu lugar. Quando Jó passa toda aquela provação, todas nós já sabemos, Jó perde tudo. Tudo. Mas a Bíblia vai dizer nos primeiros capítulos que mesmo perdendo bens, ele perdeu servos também. Ele perdeu o amor, né, digamos assim, daqueles que estavam próximos, né, porque quando viram o estado que ele ficou de saúde, a Bíblia vai dizer que o hálito dele era insuportável, que a sua esposa e os seus irmãos se afastaram, né? Sabemos que até a esposa dele mandou ele amaldiçoar a Deus e morrer. Não estamos aqui para julgar a esposa de Jó, porque ela estava num momento de desespero. Ela tinha acabado de perder 10 filhos. Irmãos, é difícil para nós perder. Não é assim? É difícil para nós. Então, quando a Bíblia vai dizer lá em Mateus 7, tenham cuidado com o julgamento, é porque cada um de nós temos estrutura diferente. O que eu suporto, talvez você não suporte. O que você suporta numa área, talvez eu não consiga. É por isso que somos corpo, somos igreja. É o equilíbrio, é o balanceamento, para a gente conseguir. E também sabe por quê? Para não se orgulhar. Somos um corpo. Temos que estar juntos, unidos, reunidos, para que tudo caminhe de forma sincrônica. A minha mão, ela não pode querer ir para um lado e a outra para o outro. Ela tem que ter a mesma fonte de comando. Um olho não dá para olhar para um lado e outro para o outro. Dá? Não dá. Eles têm que ter o mesmo direcionamento. Agora eu te pergunto, será que o olho é mais importante do que o pé? O pé faz o que o olho faz? Nem vice-versa. Então pare de achar que você é pequena demais.
Pare de deixar o espírito de inferioridade daquilo que Deus colocou em tuas mãos. Faça com excelência, faça com brio. Valorize aquilo que Ele colocou em suas mãos. Porque é muito importante. Amados, eu trabalho de forma prática. Já pensou a porta do guarda-roupa? Se ela não tiver os parafusos internos, aquele espelho maravilhoso que está à frente, vai servir? Vai estar aparente? Não. Ela precisa de quê? Dos parafusos, que estão internos. Eles estão ali internamente. Você não chega na porta do guarda-roupa e vê. Vê? Não, você não enxerga. Mas é da misericórdia e graça do Senhor. Se não fosse assim, não estaríamos aqui. Não é verdade? Quantas de nós chegamos na casa do Senhor assim? Aí Deus vem falar com a gente. Homem, mulher. De uma forma tão firme, né? Sabe o que Ele está dizendo? Cinge teus lombos, caminha. Você está olhando para o ângulo errado. Olhe para mim, porque eu sou o autor e consumador da sua fé. Aleluia, foi eu quem te confiei. Confie em mim, porque eu estou trabalhando na sua vida. Eu estou trabalhando na sua casa. Não é fácil para aquelas que estão aqui, né? Estou aqui diante de mulheres, né? Cada um de nós temos um lema e um dilema para viver. Cada um de nós temos histórias diferentes, não é assim? Então cada um de nós sabemos a dificuldade e a limitação. E eu sempre digo, Senhor, Tu sabes a minha dificuldade, a minha limitação, a minha deficiência, mas Tu és a minha suficiência. Às vezes eu sinto dificuldade em lidar com o meu filho, por determinados momentos que eu não sei lidar, porque realmente o autismo é um universo distinto, é algo que eu estou aprendendo, mas eu choro e digo, Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor, vem aqui. Me dá direcionamento, palavras, estratégias, atitudes, para que eu possa verdadeiramente instruí-lo da forma certa. Então você, aleluia, que foi chamado por Deus, que foi chamada para Deus, aleluia, para ter uma vida, um padrão de excelência, procure observar aquilo que Deus espera, que nos comportemos, enquanto caminhamos num alto e sublime caminho. Aleluia, eu quero dizer a você rapidamente que Deus só respondeu a Jó praticamente no final do seu processo. No capítulo 38, já pensou? 38 capítulos da tua história. Aí é que Deus chega e fala com você o nível do que eu te dei. Não te permite queixas, não te permite lamentações. Caminha, 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 caminha. Louvado seja o nome do Senhor. Até Jó descobrir, aleluia, o quão miserável ele era. E que a sua justiça, por mais que ele fosse um homem íntegro e justo, não valia de nada. São farrapos. A nossa justiça, irmão, é considerada farrapo diante da excelência da justiça de Deus. Quando Jó compreendeu isso através da visão divina, da revelação divina para ele, aí ele vai se humilhar e vai dizer que está arrependido da forma como ele falou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele vai terminar dizendo, bem sei eu que tudo podes. Reconhecer a onipotência do Deus verdadeiro. Ele tudo pode, mas talvez eu precise de uma causa que eu não estou conseguindo alcançar. Mas Ele tudo pode. E nenhum dos seus planos podem ser. Glória a Deus. Não se pode frustrar o agir e o trabalhar e os propósitos de Deus. E eu estou feliz porque eu entreguei aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração. Eu estou indo em paz para casa, porque eu sei que as palavras lançadas sobre as vossas mentes, elas vão frutificar. Aleluia. E os seus comportamentos cada dia mais estarão de acordo com a renovação das vossas mentes. Caminhem, caminhem, caminhem para a glória do Senhor. Eu agradeço esta rica oportunidade em nome de Jesus.